Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 25 de julho de 2026, é um sábado, é o dia oportuno para compartilhar a palavra de Deus para mim. Essa palavra que eu compartilho é a leitura que eu faço de um livro que é a leitura diária que eu compartilho aqui no grupo, no canal. E e a palavra que o Senhor me dá naquele dia é a palavra que eu trago. E glória a Jesus, porque Ele sempre me traz uma palavra muito oportuna para aquilo que eu estou vivendo, para aquilo que eu estou passando. A nossa vida é assim, a nossa vida tem os momentos bons e tem os momentos de luta, tem os momentos que nós precisamos, e por isso que todos os dias nós precisamos estar próximos do Senhor. Porque nos momentos bons é possível que você se afaste da presença do Senhor, porque está muito bom. E nos momentos de luta você pode enfraquecer e se abalar, porque os momentos estão difíceis. Então nós precisamos do Senhor todos os dias. Faço a leitura todos os dias eu faço meu devocional e recebo do Senhor, mas o dia mais apropriado para que eu possa compartilhar é no sábado, e temos uma palavra de hoje. Na semana passada eu não compartilhei, mas pronto, hoje já retornamos. Amém. Então, hoje é dia 25 de julho, vamos orar? Sempre começamos com uma oração breve. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos e diante do Senhor, diante da Sua palavra. Pai, não porque mereçamos, porque não merecemos essa tão maravilhosa presença, mas só e somente porque o Senhor é amor e se entregou naquela cruz por nós. E é por isso que estamos aqui, não pelo mérito próprio, mas porque esse foi o seu plano maravilhoso de redenção. Fala conosco, Senhor, na autoridade do teu Santo Espírito, Senhor, nos conforta, nos corrige, nos consola para teu louvor. Amém. Amém. Então, bora lá. Olha, hoje a palavra foi Apocalipse. Apocalipse. Muito, 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 muito bom. É o final lá, e foi lá no capítulo 21, que é quase o último capítulo, o Apocalipse 22, ou seja, lá mesmo no final de todas as coisas, no final de toda essa nossa existência humana, né? E uma existência eterna com o Senhor. E foi maravilhoso para mim, mais uma vez, foi muito oportuno por tudo por esse momento que passo. E let's go. O título da leitura é Luto Nosso de Cada Dia. Luto Nosso de Cada Dia. E o versículo-chave é o versículo 4, que fala: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Então, meus irmãos, é normal, meus amigos, é natural que nós passemos por momentos difíceis na vida. Se nós não tivermos essa resiliência de passar pelas situações difíceis, nós não vamos conseguir, nós nada vamos conseguir, porque a vida traz isso. E, na verdade, quanto mais próximo você estiver, quanto mais você estiver convicto e pleno em fazer e cumprir a vontade de Deus na sua vida, os propósitos de Deus que Ele tem para a tua vida, mais o inimigo vai se levantar, mais o mal vai usar os seus agentes para tentar ou te abater, ou te desanimar, ou de alguma forma te tirar desse propósito que tu está determinado a cumprir na tua vida. Então, isso é um entendimento que todos nós que somos de Deus, que o buscamos, e todos nós que estamos aqui nessa vida, devemos entender. Quanto mais você cumprir o propósito de Deus na sua vida, aí eu te digo, na pregação do Evangelho, no compartilhamento na tua vida pessoal, naquelas convicções que o Senhor tem colocado na tua família, nas questões políticas, se você tem chamado político, eu que tenho chamado para a política, estudo políticas públicas e tenho chamado para a política,
É claro que quanto mais você for chamado por Deus e as pessoas identificam isso, que você tem um chamado, que você é diferente, que você tem um propósito diferente, que você tem uma força diferente dentro de você. E aí eu penso que eu falo especificamente para algumas pessoas. Eu creio que esse vídeo pode chegar em pessoas que estão passando por isso agora. Fique sabendo que quanto mais as pessoas identificam que você tem um propósito e esse propósito é firme, é forte na presença do Senhor, mas os agentes do mal, do inimigo, do oposto, as pessoas, ou até mesmo a própria questão humana mesmo, de disputa, de inveja, porque ele tem o que eu não tenho, por que, que ele tem o que eu não tenho? Infelizmente é assim que acontece. Fique sabendo que quanto mais o Senhor falar contigo, quanto mais propósito do Senhor você tiver na sua vida, mais levantes você vai ter, mais pessoas para se levantar contra ti e tentar te tirar esse propósito do teu caminho, tentar te, esqueci a palavra agora, é, te, pronto, te tirar desse caminho, do cumprimento desse propósito, vai surgir muito, ok? Então, infelizmente, a nossa vida de cada dia é assim, e foi muito oportuno o nosso luto de cada dia, porque, na verdade, nós passamos por essas lutas, e se nós passamos em todos os ambientes, e se nós passamos muitas vezes até dentro das igrejas, que nós temos um Senhor que morreu por cada um, nós participamos de uma mesma comunhão do corpo e do sangue do Senhor. O Senhor deu o maior exemplo lavando os pés dos seus discípulos. Nós temos um manual, e um manual muito, muito, muito perfeito, fechado em relação ao que nós devemos ter e sentir um pelos outros. E se mesmo dentro das igrejas existe isso, imagina nos outros ambientes. Nos ambientes de academia, nos ambientes de política, nos ambientes sociais, até nos ambientes familiares. Jesus disse em alguma situação que os nossos maiores inimigos seriam as pessoas de dentro da nossa casa. Por que Jesus falou isso? Porque a salvação é individual. Não pense você que você é um salvo e porque você é um salvo, todos os seus filhos vão estar completamente alinhados. Eles têm que fazer a decisão própria deles. Ou se os teus pais muitas vezes os próprios pais usam de autoridade superior para se levantar contra o teu chamado. E às vezes é o teu cônjuge, né? Às vezes é o teu cônjuge, você está plena no propósito e às vezes é o teu cônjuge que se interpõe. Então, por que Jesus falou que eles seriam os nossos maiores inimigos? Porque quando o estranho se levanta contra ti e age contra ti, é um estranho. Ele não é uma pessoa que goza do teu amor, da tua intimidade, não te conhece, não é? Não sabe quem tu és. Ou se souber, mas tu não tens uma afinidade, um apego emocional tanto com ele. Mas quando é alguém da sua casa, alguém da sua família, alguém próximo a você, que lhe conhece, que sabe quem você é, que acompanha, que você espera receber apoio e essa pessoa se levanta, aí então o peso é maior. Foi nesse sentido que Jesus quis falar quando ele disse que muitas vezes os nossos maiores inimigos são da nossa própria casa. O peso é maior. E essa pessoa tem intimidade contigo, ela goza da tua intimidade. Ou seja, se ela se levantar a ponto de abrir os lábios e falar contra ti, é algo muito mal. Por quê? Porque é uma pessoa que gosta da tua intimidade, não é? Mas Jesus disse que isso aconteceria, que era possível e que seria realmente um grande desafio. Então, a nossa vida é assim e nós devemos estar conscientes disso. Se você tem um propósito, você tem um chamado, seja qual for o seu propósito, o seu chamado de bem, que tu sente é de Deus, é algo que está de acordo com a palavra do Senhor.
Amém? E você está firme nesse propósito, as pessoas vão tentar, com certeza, o sistema, as coisas vão tentar realmente te tirar desse propósito, mas se foi o Senhor que colocou, o Senhor vai te ajudar. A minha oração mesmo é essa, que o Senhor possa nos dar a porção dobrada do seu Espírito, aqueles aos quais o Senhor tem chamado para o seu propósito. Amém? E, na verdade, foi algo que aconteceu comigo nesses dias. E eu até fui relaxar um pouquinho. E até fui relaxar e pronto. Porque às vezes nós precisamos. E isso é próprio. A palavra de Deus diz que é bom do homem gozar do fruto do seu trabalho e que comer e beber e ser feliz com a pessoa a quem se ama. Então, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida agradável. Junto com toda essa luta, junto com todo esse sofrimento, Ele quer que nós tenhamos uma vida feliz. O Senhor não quer que nós tenhamos só uma vida de, eu vou te colocar uma missão e tu vais entrar nessa missão de cabeça e pronto, e tu vais suportar tudo e é só. E é só isso que eu tenho para ti. Não. O Senhor também quer que nós sejamos felizes, que nós gozemos o fruto do nosso trabalho, que nós comamos, que nós tenhamos momentos agradáveis, que sejam bons para a nossa alma e que nós estejamos perto das pessoas a quem amamos. Amém? Toda pessoa, todo mundo precisa, toda gente precisa de pessoas que o amem para suportar nesse momento. E se você ainda não tem um amor como um cônjuge, né? Você deve buscar na amizade já bons amigos a quem você possa conversar, desabafar, a quem você possa realmente abrir o seu coração, compartilhar. Isso é de Deus, ok? O Senhor não nos deixa só vou te colocar numa missão aqui sozinha. Às vezes acontece, às vezes é possível que tu não encontres ninguém que realmente possa compartilhar aquilo contigo. Mas o Senhor é misericordioso e clama ao Senhor para que Ele possa te colocar um ser humano, não é? Que possa compartilhar essas lutas contigo. Amém? E ao final de todas as coisas, que é a nossa leitura de hoje, tá bem? Então nós falamos de sofrimento, de dor, de oposição, de situações em que nós realmente somos desafiados, somos muitas vezes até abalados, não é? Mas nós temos um Deus misericordioso, que também quer que nós tenhamos momentos de refrigério e ao final é isso aqui que nós temos preparado para nós. Eu vou ler. É o Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 a 6. Obrigada, Senhor, por nos dar esse alerta tão maravilhoso, por tão misericordiosamente, Senhor, falar comigo, falar conosco. Amém. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Meus irmãos, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar, ok? Tu podes ver uma coisa grandiosa ou uma coisa ínfima demais, mas eu te digo, tudo isso daqui vai passar. Nada do que você consegue enxergar aqui vai permanecer. Tudo isso vai passar. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Linda! O nosso futuro com o Senhor vai ser num lugar lindo e perfeito. A nossa eternidade já começa aqui. E nesse momento é um momento de luta, de desafio, mas o Senhor, Ele é o nosso Deus provedor, Ele nos dá escape, Ele nos dá socorro, Ele nos dá a sua palavra maravilhosa que fala conosco. Amém? Por isso que a palavra de Deus
e a presença do Senhor, e você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, e você dizer, Senhor, não, eu quero aquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz, eu quero hoje ser tua filha. Tu vais trazer tanta graça para a tua vida, para todos os momentos da tua vida, assim como tu vais trazer missão, sim. Qual é a tua missão? A tua missão é receber do Senhor e receber o seu Santo Espírito e aquilo que ele vai te direcionar para a tua vida. Certamente, todos nós somos evangelistas, todos nós somos, Jesus nos chamou para compartilhar as boas novas do seu evangelho, que para algumas pessoas é gracioso, eu acho maravilhoso partilhar do Senhor. Isso é um tesouro da minha vida. Se há algo que me afasta disso, eu prefiro me afastar daquilo que me afasta disso, porque o Senhor, ele coloca um amor no nosso coração pelas almas, pelas vidas que ainda não o conhecem. Mas ele te traz tanta alegria, tanta graça, porque ele vai falar contigo. Jesus diz: aquele que me ama me segue, e aquele que me segue, eu me manifestarei a ele. O Senhor se manifesta maravilhosamente. E olha o que ele nos diz hoje: vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o esposo. Linda e perfeita, porque tudo que é de Deus, tudo que vem de Deus é lindo e perfeito. O Senhor é maravilhoso. Então ela vem como uma noiva ataviada, toda linda e perfeita. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amém? Deus está conosco através do seu Santo Espírito. Jesus disse: eu preciso ir para vos enviar o Consolador. Amém? O Consolador está conosco, exatamente o Consolador. Por quê? Porque nós ainda permanecemos aqui nesse mundo, nós ainda permanecemos aqui nessa estrutura que Jesus falou, o quê? Que o mundo é do maligno. Então ele nos envia o Consolador para nos consolar, para nos conduzir, para nos confortar. Mas aqui o Senhor mesmo habitará no meio dela. Eternamente o Senhor mesmo habitará no meio dela. A palavra de Deus que diz que não precisará mais do sol, porque a própria luz do trono de Deus é que iluminará tudo. Então o Senhor mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá pranto, nem já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Todas essas coisas dessa terra passarão, meu irmão. Se você teve uma perda, se você perdeu um ente querido, se você, seja o que for que você possa estar passando, deixa eu te dizer, tudo isso daqui passará. Toda essa luta aqui passará. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas o Senhor fará novo. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Tudo já está feito. Jesus já fez tudo isso lá na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele já fez tudo isso. Ele já nos redimiu de todo o pecado. Ele já nos enviou o Espírito Santo Consolador maravilhoso para nos ajudar a caminhar nesse mundo aqui até chegar este momento. Basta só que nós queiramos, porque o Senhor, ele não invade. Ele nos deu livre-arbítrio e ele quer que nós aceitemos o que ele tem para nós. Ele não invade. Ele não é como inimigo das nossas almas, que se você deixar uma brecha, ele entra. O Senhor, ele não invade. Amém? Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega.
o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Oh, maravilhoso Deus! Maravilhoso Deus! Quem tem sede, o Senhor dará de graça a água da fonte da vida. Você tem sede? Você tem sede do Senhor? Eu tenho sede do Senhor. E a cada dia que o Senhor fala comigo, que o Senhor me traz maravilhosamente para a presença dEle, que o Senhor enxuga dos meus olhos toda lágrima, é tão, tão, tão maravilhoso e me faz ter cada vez mais sede, mais vontade da presença maravilhosa dele, porque ele é maravilhoso. Então, meu amigo, meu irmão, seja qual for a luta que você possa estar passando, tenha sempre, sempre, sempre convicção de que o Senhor tem um lugar preparado eternamente para ti. Se tu tens sede, se tu estás com sede agora, vem e bebe da água da vida. A água da vida que o Senhor deu acesso através do seu sangue da cruz, na unção do seu Santo Espírito, que é água viva, e eternamente, eternamente o Senhor tem vida para nós. Nós que somos de Deus, que cumprimos os seus propósitos, que apesar de todo o mal que vem sobre nós não cedemos ao mal, nós não cedemos ao mal, nós não deixamos o mal penetrar no nosso coração. A palavra de Deus diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O mal vem, mas você não permite que ele permaneça dentro de ti. Ele vem e ele te atinge, porque tu és um ser humano, nós continuamos seres humanos. Então, não adianta dizer, não, nem me toca. Não é verdade. Ele vem e ele pode até nos atingir, mas ele tem que sair. Ele tem que sair porque o nosso coração não é para sentimentos ruins. O nosso coração não é para ressentimento, não é para maldade, não é para porfia, não é para revanche. O nosso sentimento, nosso coração é puro para o Senhor. Então ele tem que sair e porque nós temos sede do Senhor. Amém? Nunca perca essa visão da eternidade. Por isso, lá em Timóteo, o apóstolo Paulo fala sobre o capacete da salvação. Eu não sei se é Timóteo, Filipenses, pronto. O capacete da salvação, ou seja, ele tem que estar sempre, olha, protegendo a nossa mente. Somos salvos. É isso que o Senhor tem determinado para ti. Então, se tu tens um propósito na tua vida e tu tens certeza que esse propósito é de Deus, porque ele é segundo essa palavra do Senhor. Se tu tens um propósito do Senhor e tu estás cumprindo, o inimigo vai se levantar. O mundo vai se opor, porque o mundo se opõe às coisas de Deus. Mas tenha plena convicção, o Senhor vai te dar o escape. Busca o Espírito Santo de Deus, que ele vai te consolar. E, como me consolou com essa palavra maravilhosa, e fique sabendo e não perca os olhos e a visão daquilo que ele tem eternamente para ti. Não te desvia para a direita nem para a esquerda, não te abala, não te abate, não te deixa cair, porque o Senhor tem uma eternidade para ti. Tu não passarás pela segunda morte, como os demais vão passar. Amém? E essas pessoas que são usadas pelo mal realmente são dignas de misericórdia, porque elas estão trilhando um caminho de perdição. E nós estamos trilhando um caminho maravilhoso de salvação na presença eterna do Senhor. Amém? Força e fé em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada. Senhor, antes de mais, eu agradeço maravilhosamente por essa palavra que o Senhor me deu. O Senhor é tão perfeito e precioso. E obrigada pela vida desse meu irmão que agora recebe também, Senhor, e que foi ao encontro
daquilo que ele realmente precisava e anelava a sua alma, Pai. Em nome de Jesus, santo e maravilhoso, nós te agradecemos e que assim seja, para a honra, glória e seu santo nome, Senhor. Amém. E se você sentiu no seu coração uma graça maravilhosa, porque a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que discerne do mal, do juízo e da justiça, se você sentiu isso no seu coração, você pode receber Jesus agora. Te ajoelha e recebe aquilo que o Senhor fez na cruz por ti. Mas também, e o mais importante, não mais importante, tão importante quanto, procura amanhã, domingo, uma igreja cristã, onde você possa receber a palavra de Deus, em que você possa testemunhar a sua conversão, porque não é uma questão de... É uma questão do seu testemunho público. Jesus diz, aquele que me confessa com os lábios, aquele que me recebe e me confessa com os lábios, esse eu confessarei diante do Pai. A nossa fé cristã, nós não devemos ser agentes secretos, nós devemos ser agentes de ação. Amém? Então, quando você confessa publicamente a sua fé cristã, você está cumprindo o que a palavra de Deus diz e você está fazendo parte de um corpo forte, que é o corpo de Cristo. Nós devemos estar juntos. Apesar de que o próprio Senhor Jesus disse que existiria o joio e o trigo, ok? Let's go, é verdade, existe tudo que em toda a construção humana existe a construção que vem de Deus. E aí, quando vem de Deus, o inimigo vai lá e planta o mal. É assim, Jesus falou que era assim. O semeador foi lá, semeou a boa semente, e o inimigo, à noite, foi lá e semeou a semente ruim. E quem não conhece essa parábola, eu vou falar, semeou a semente ruim e começou a crescer junto com o trigo, o joio começou a crescer junto com o trigo. Então o agricultor perguntou, o que faço? Corto o joio e fica só o trigo? Então a orientação foi, deixa que cresça juntos, para que o trigo não seja prejudicado, deixa que cresça juntos, e no dia da ceifa, nós separamos o joio do trigo. É assim em todos os ambientes humanos. Existe o bem e existe o mal, e nós não devemos nos abater. Amém? Em nome de Jesus. Um bom final de semana na paz do Senhor Jesus. Procure uma igreja cristã, congregue, eleve suas mãos santas ao Senhor, porque isso agrada ao Senhor. Eleve o teu louvor, o louvor dos teus lábios, lábios santos agradam ao Senhor. Amém? Glória a Jesus, Senhor.